Quem vai ser o primeiro? Ó, chegou o primeiro irmão aí, ó, irmã. Boa noite. Paz seja convosco. Temos já 3 participantes aí, glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, por você estar conosco nessa noite toda especial. Queridos, quem está entrando aí, por favor, compartilha a sua sala de vídeo e se alguém puder colocar lá no grupo da igreja o link para que nós possamos já divulgar aos irmãos aí que nós já estamos online, amém? Deus seja louvado pela vida de vocês, os irmãos que estão entrando aí. Não aparece para mim as notificações de quem entrou. Só estou vendo uns quadradinhos no canto aqui. Ó, já estamos em 5. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado pela vida dos irmãos aí que estão conosco. O tema de hoje, queridos, é um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre gratidão pelas vitórias. Por que gratidão pelas vitórias? O segredo da nossa vitória está no reconhecimento do autor da vitória. Ó, já chegamos em 7. Queridos, é muito importante que você entenda, a pastora está me ajudando aqui, está escondidinha hoje, tá? Mas coloca os comentários aí, pastora, porque não está aparecendo os comentários. Vamos ver aqui. Será que é porque ninguém colocou comentário ainda? Deus seja louvado. Se alguém puder mandar um oizinho aqui só para a gente testar se está funcionando a nossa interação aqui com os irmãos, por gentileza, porque é estranho, ninguém interagiu ainda no grupo aqui. Amados, o autor das nossas vitórias, quem é? É Deus. Deus, ele proporciona para nós as experiências mais vívidas, concretas e sublimes que vão nos levar ao terreno da vitória. Vimos na semana passada, quando pregamos sobre a grande proposta de nós vencermos os gigantes, superarmos as batalhas que nós enfrentamos. E nos cultos que nós realizamos no domingo a gente falou sobre isso. Entenda que, assim como Davi venceu o gigante, e para ele vencer o gigante foi um processo, nós voltamos agora a falar de Davi. E nesta noite a gente vai refletir em cima de um dos salmos, dos muitos salmos que Davi escreveu. Eu quero reforçar aqui, antes da sequência, a gente sempre espera um pouquinho, né, para que os irmãos possam se logar. Se você puder compartilhar a tua sala de vídeo, puder divulgar aos demais irmãos aí que nós estamos... O pastor acho que vai resolver o problema aqui, porque eu não estou enxergando nada aqui. Eu não consigo ver nenhuma interação aí dos irmãos que estão conosco. Talvez seja um problema. Eu vou responder. A pastora vai testando lá, ela vai respondendo, ela vai interagindo. E eu gostaria muito aí de estar interagindo com vocês, mas eu não estou, talvez por um problema de configuração ou tecnológico, eu não estou conseguindo interagir com os irmãos. A pastora vai interagir com vocês, ela está no celular dela, mas nós ficamos muito felizes com a tua presença. Eu consigo ver quantos estão ao vivo neste momento, mas não consigo ler o que vocês estão escrevendo. Eu só peço que você ajude a divulgar para que todos os irmãos possam estar conosco. Nós queremos compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Querido, nós vivemos momentos da nossa vida que nós precisamos de uma referência. E a nossa referência é Deus. Deus tem preparado coisas grandes para manifestar na sua vida. Deus tem preparado coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas que Ele já preparou para derramar sobre a sua vida. Entenda, você em Jesus Cristo é mais que vencedor. A pastora já compartilhou lá, eu vi agora que entrou a notificação aqui no grupo da igreja, o link da live,
Se você está vendo aí, ó, como a live é das células, se você está vendo alguém aí que faz parte da tua célula que não está neste momento conectado, chama ele, convida ele para se conectar e participar conosco deste momento todo especial. Eu quero dizer para você, querido, que a graça redentora de Deus na nossa vida, ela tem que ser vivida e pensada todos os dias. Porque se nós nos depararmos, eu vou dizer para você porque hoje é sexta-feira, normalmente na sexta-feira nós temos dois sentimentos. O sentimento de cansaço, porque a semana está acabando e a semana normalmente de trabalho ela é uma rotina pesada. E também o sentimento de que chegou o fim de semana e olha só, eu não posso sair, eu não posso visitar o meu familiar, eu não posso fazer aquilo que eu gostaria de fazer porque não posso. Porque esta pandemia, porque os números, porque a estatística. Pois bem, amados, eu quero compartilhar com você nesta noite uma palavra. Uma palavra que ela vem ao encontro desses dois sentimentos. Porque nós vivemos dias em que a nossa dependência de Deus, não que nos outros dias ela não seja necessária, não é isso que eu vou dizer agora, não entenda dessa maneira, mas a nossa dependência de Deus nesses dias, queridos, ela tem que ser total. Assim como Davi dependeu de Deus para vencer o gigante Golias, nós precisamos depender dele para vencermos e desafiarmos tudo aquilo que tem se levantado contra nós. Então, eu quero convidar você, querido, a abrir a tua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 144. E nós vamos meditar na palavra de Deus. E no final desta live, nós divulgaremos o tema da mensagem que nós iremos ministrar nos cultos de domingo de manhã e no culto live do domingo à noite. Como a gente tem feito todas as sextas-feiras, nós divulgamos para você qual vai ser o propósito, qual vai ser o tema que nós vamos abordar lá na nossa igreja e que Deus ele vai fazer grandes coisas na tua vida. E eu já quero adiantar aqui, como eu disse na live de terça, o tema deste domingo é algo maravilhoso. O que Deus tem preparado para as nossas vidas, queridos. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que ele não está preso a rotinas, ele não está preso a situações e nem tampouco preso a crises. O Deus que nós servimos. Davi fala um pouco dele para nós aqui no Salmo 144. Vamos ler? Convido você então a acompanhar comigo essa leitura. Salmo 144, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio, o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que eles fumeguem. Manda relâmpago e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita, e a mão direita é a mão direita da falsidade. Amém? Pois bem, eu queria compartilhar com você um pouquinho deste salmo. E eu quero te chamar a atenção neste primeiro momento, meu amado, minha amada, para o primeiro versículo deste salmo. Bendito o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Bendito seja Deus. Irmão, aqui Davi, ele nos dá
uma grande e importante informação. Bendito seja Deus, que adestra e treina as minhas mãos para a batalha. Por que Davi está dizendo isso, irmãos? Porque esta é a realidade da nossa vida. Essa semana eu quero compartilhar com vocês um texto que eu li de um grande escritor do século passado. Um escritor famoso, escreveu muitos livros. E esse escritor, ele fala sobre como a gente deve começar o dia. Como é que você deve começar o seu dia? Normalmente a segunda-feira é um dia de introspecção, né? Um dia que a gente está um pouco ainda lento e devagar por conta do fim de semana. A sexta-feira a gente está cansado, mas está motivado porque tem um fim de semana. Mas como é que você deve começar o seu dia? E detalhe, tá? Esse escritor ele não é cristão, então deixa eu compartilhar contigo um pouquinho dessa visão dele. É claro que é uma visão do século passado, tá? Então a gente tem que trazer para a realidade dos dias de hoje. Porque por incrível que pareça, poucos anos nos separam do século anterior. 20 anos. Mas esses 20 anos fazem toda a diferença. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que ainda lê jornal? Quem é que abre o jornal todo dia de manhã e folheia ele? Aliás, vamos fazer uma enquete aí. Eu não consigo ver vocês, mas se alguém faz isso, coloca uma mãozinha aí. A pastora vai me dizer depois. Ela está acompanhando lá do outro lado, ela vai me dizer. Eu não faço mais isso. Já folhei muito jornal. Hoje não. A forma como a comunicação chega até nós através dos meios digitais, da internet, ela acabou com o jornal, literalmente. Mas se você leu, não estou criticando você de maneira nenhuma. É uma excelente forma de você se atualizar. Então esse escritor ele diz assim, ó, quando você levantar de manhã e abrir o seu jornal, não abra e não comece pela política, para você não se desmotivar. Porque lá você vai encontrar notícias de pessoas corruptas e que se corrompem todos os dias. Não comece também nas páginas policiais, porque se você iniciar lá, você não vai querer sair de casa. Você vai ficar com medo até inclusive de encarar o seu dia, a sua jornada. Também não inicie nas páginas esportivas. Por quê? Porque se seu time perdeu, você já vai ficar chateado, né? Se algum comentarista fez uma crítica lá para o teu time, tu vai ficar chateado. Também não comece pelas variedades, porque aquilo vai te saturar, afinal de contas, o comentário da novela é mais do mesmo e isso não vai te trazer benefício nenhum. Comece pelo obituário. Você sabe o que é o obituário? Antigamente os jornais traziam uma folha, normalmente no início deles, dos jornais, onde estava o nome de todas as pessoas que haviam falecido naquela semana ou no dia anterior. E aí o escritor continua dizendo, comece por lá. Abra a página no obituário e leia atentamente toda aquela coluna, do início ao fim. Quando você terminar de ler, você verá que o seu nome não está lá. E aí ele diz o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Todas aquelas pessoas cujos nomes estão registrados naquela coluna dariam tudo para estar no seu lugar. Você está entendendo? Você captou a mensagem? Quantas vezes nós levantamos da cama desmotivados, desmobilizados? Hoje eu queria ficar na cama, não queria me levantar, hoje eu não queria sair de dentro do meu quarto. A gente sai rastejante, se sentindo já derrotado antes de sair da cama. E todos os dias, queridos, pessoas estão em estado terminal nas UTIs, que dariam tudo para ter a oportunidade de se levantar sozinhas da sua cama ao amanhecer. Bendito seja Deus, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha, que prepara as minhas mãos para a batalha.
Queridos, Davi era um homem talhado, preparado, um homem, narramos na semana passada, nas mensagens ministradas no domingo, sobre a vitória que ele teve sobre Golias. E o contexto desta vitória. Mas essa não foi a única batalha que Davi enfrentou. Resumidamente, vamos lá. Davi, quando nasceu, sofreu a rejeição de seus pais. E isso está claro porque quando Samuel foi até a casa de Jessé, aonde estava Davi? Estava cuidando das ovelhas. Mas Jessé havia sido orientado pelo profeta que todos os seus filhos deveriam estar lá. E não estavam. Davi era rejeitado. Davi venceu Golias, se tornou genro do rei. E o rei descobriu que ele era ungido de Deus para ocupar o seu lugar. E agora Davi passa a ser perseguido por quem? Por Saul. Queridos, aproximadamente 15 anos Davi é perseguido por Saul. Ele tem que abandonar sua esposa, os seus filhos, a sua casa, a sua vida, a sua rotina, tudo. Ele abandona tudo. Ele se torna um fugitivo. Passa necessidades, passa humilhações, sofre. E ele supera isso. Agora ele se torna rei, é coroado, e as suas lutas continuam. Uma determinada vez, Davi estava com seus homens antes de se tornar rei, fugindo de Saul, e eles foram atacados. E os seus próprios homens se levantaram contra ele. Ele ficou sozinho. Aliás, sozinho, fisicamente, humanamente falando, porque Deus estava com ele. Aí é que eu quero te dizer uma coisa. Quando Davi nos fala no versículo 1 do capítulo 144, bendito seja Deus, rocha minha, que prepara as minhas mãos para a batalha. Davi está dando a nós uma mensagem fundamental, importante, que nós não podemos esquecer. Querido, o mundo pode nos abandonar, todas as pessoas podem nos abandonar. Davi foi naquele momento abandonado inclusive pelos seus homens, pelos homens que o acompanhavam, que estavam com ele todos os dias. Mas Deus não o abandonou. Deus não vai te abandonar. Deus não se esquece de ti. O mundo pode se esquecer. As pessoas mais próximas de você, como a gente viu na semana passada, o próprio irmão mais velho de Davi, Abner, se levantou, contra ele. Você está entendendo, amado? Às vezes a perseguição, a luta vai vir de onde a gente não imagina que ela virá. Foi o que aconteceu com Davi quando o seu próprio filho, Absalão, se levantou contra ele e queria matá-lo. Você consegue entender isso? A vida de Davi foi uma vida onde a sofrência, os desafios, a pressão e a opressão eram constantes. A batalha na vida de Davi não dava folga. As lutas na vida de Davi eram constantes. Mas, queridos, ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você quer ser conhecido? Uma pessoa que encara de frente os seus problemas, confiando em Deus. Irmão, você entende que Davi, no Salmo 144, ele inicia este salmo dizendo, bendito seja Deus. Ele está louvando a Deus porque Deus adestra, prepara, capacita ele para as batalhas. Ele não está louvando a Deus aqui porque Deus está o tirando das batalhas. Ah, bendito seja Deus, porque Deus tem me livrado das batalhas, Deus tem me afastado das batalhas, Deus tem me afastado das lutas. Não, querido, ele está louvando a Deus, porque Deus tem preparado ele para as batalhas. Entenda uma coisa, meu amado. Eu sinto no meu coração, quando eu estava preparando esta mensagem, que Deus queria falar em nosso coração, em nossa vida. Essa mensagem está falando comigo, irmão. Por quê? Porque nós vivemos um período da história da humanidade onde se fala muito em paz.
E as circunstâncias que nós estamos vivendo no ano de 2020 nos remete a uma situação diferente da qual nós vínhamos vivendo. E aí a opressão, o medo, a dor, a ansiedade, a dúvida, ela começa a bater no nosso coração. Eu vou já antecipar um pouquinho do que nós vamos pregar na semana, no domingo. Depois você vai entender quando eu falar. O nosso Deus é um Deus que nos dá paz no meio da tempestade. Ele não vai afastar a tempestade, mas Ele vai te dar paz no meio da tempestade. Ele vai te proporcionar, olha o que Davi diz aqui, ó. O versículo 2. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador. A minha fortaleza, meu alto refúgio, o meu libertador. Essas três frases, esses três substantivos, né, nos levam a entender o que Davi sentia no seu coração. Ele é minha fortaleza. O que é uma fortaleza, queridos? É um local seguro no meio da guerra. É um lugar impenetrável em meio a uma guerra. Eu tive a oportunidade de conhecer uma fortaleza que tem no Nordeste. E essa fortaleza fica bem na ponta do mapa do Nordeste, lá em cima, lá. Aquela ponta que existe no mapa do Brasil, né? Que ele faz uma curva em direção ao Suriname, a Roraima, aquela região lá do norte. Bem naquela ponta ali. Não me lembro se é no Rio Grande do Norte ou no estado vizinho ao Rio Grande do Norte. Estado vizinho ao Rio Grande do Norte que me fugiu o nome agora. Ele fica bem naquela ponta ali. Paraíba, a pastora buzinou no meu ouvido aqui. Paraíba. Aliás, o Nordeste é lindo, viu? Nossa, o litoral nordestino é um paraíso. E lá, então, na bela João Pessoa, que eu tive a oportunidade de conhecer, bem nesta ponta, entre o continente e o mar, foi construído um forte, uma fortaleza. E aí as explicações que foram dadas ali quando a gente visitou aquela fortaleza é que ali era um ponto estratégico aonde era possível observar o mar aberto e era um ponto onde os grandes navegadores da época, principalmente aqueles que tentavam ocupar as terras, eles usavam aquela hidrovia no mar. Então ali o Império Português construiu aquele forte para se proteger e proteger a sua descoberta. Pois bem, uma fortaleza ela tem este propósito. O Senhor é a nossa fortaleza. É o nosso lugar alto. Nele nós temos a visão do todo. Através dele você tem a visão de tudo. Você tem o controle de tudo, irmão. Você sabe aonde você está pisando. Você sabe aonde você está indo. Afinal de contas, o que disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está nele, querido, você está protegido e você está num lugar alto e você tem visão do todo. Nós precisamos entender os propósitos de Deus na vida de cada um de nós. Davi entendeu o propósito de Deus na vida dele. E Davi viveu o propósito de Deus na vida dele. E você? Você está pronto a viver o propósito de Deus na sua vida? Davi, ele avança e ele diz o seguinte: Ele é a minha misericórdia, a minha fortaleza, o meu refúgio, o meu libertador, meu escudo. Continua ali no versículo 2, né? Meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Davi entendia, queridos, que mesmo diante do povo, o qual já o via como um grande líder,
Já enxergava Davi como um grande líder. Davi sabia que ele precisava manter a sua conexão com Deus. Ele não podia se deixar levar pelo orgulho, pela prepotência. O orgulho, querido, é o sepulcro de todo aquele que é arrogante. A humildade é a porta da oportunidade que te leva ao sucesso. O orgulho jamais irá gerar ou produzir algum tipo de benefício na tua vida. Ele será, muito pelo contrário, a cova que vai te levar às profundezas. Não deixe que o orgulho, a prepotência, a arrogância, nem tampouco a pujança, venha te iludir. Porque o poder, ele pode trazer prazer, mas é um prazer passageiro. Se nós olharmos para os grandes líderes do século passado, Adolf Hitler, por exemplo, foi consumido pelo seu poder e pela sua arrogância. Um dos grandes pontos fracos de Hitler foi quando ele invadiu a costa da França. Para quem conhece e gosta de geografia, existe o Canal da Mancha que separa a França da Inglaterra, do Reino Unido. Na Segunda Guerra, queridos, a França havia sido ocupada pelos alemães. E no litoral da França foram construídos fortes. E os generais de Hitler disseram para ele: nós devemos concentrar as nossas forças nos fortes. E Hitler não deu ouvidos. E os ingleses atravessaram o Canal da Mancha e simplesmente destruíram o exército alemão, nazista. E ali o Império Nazista começou a ruir. Então o orgulho, a prepotência, ela nos leva à derrota, nos leva à ruína, nos leva... Já ouviu o ditado? Quanto maior é o tombo. O orgulho, ele te produz isso. Davi não era um homem orgulhoso. Davi era um homem dependente de Deus. A Bíblia fala que quando ele entrou em Jerusalém, ele havia conquistado Jerusalém, o seu reinado, ele num segundo momento conquista Jerusalém. Quando ele conquista, porque ele unifica o reino que estava dividido, o reino de Israel, ele entra dançando e cantando que a sua mulher chama a atenção dele. Porque ele era humilde e ele era um adorador. E ele entra então dançando e cantando nas ruas de Jerusalém, e os cultos, de plantão, os arrogantes de plantão começaram a criticar Davi. Olha só, o rei, despojado de suas vestes reais, dançando e cantando. Que coisa feia! Entenda, querido, nós não devemos atrair atenção ou atratividade para nós. A glória pertence a Deus. A honra pertence a Deus. Tudo que nós recebermos na nossa vida de dádivas, de bênçãos, e que são muitas em nome de Jesus, nós devemos canalizar a glória, a honra, a adoração a quem? Ao nosso Deus. Aos amados irmãos que vieram chegando no decorrer da mensagem, deixa eu abrir um parênteses, eu não consigo ver os comentários de vocês. A pastora está interagindo com vocês do outro lado, então eu não consigo ver absolutamente nada, só sei quantos estão ao vivo. Então por isso que eu não estou interagindo, A gente gosta de interagir com você que está aí assistindo e que você vai escrevendo aí os seus comentários. Pode continuar, eu só não estou interagindo com você porque eu não consigo ver você comentando. Mas compartilha a tua sala de vídeo. Convida mais pessoas para assistir esta mensagem, querido. Esta mensagem de vitória para a tua vida. Nós temos que nos situar, nos colocar na condição como Davi se colocou. Entender o nosso posicionamento perante a situação. Entenda, querido, você, como um bom soldado do exército de Deus, Deus ele tem uma posição para você. E pode ter certeza, querido, não há vitória sem luta.
Deus ele vai te dar paz no meio da tempestade. Deus ele vai te capacitar. Como Davi aqui narra, neste texto que nós lemos, no Salmo 144, que Deus o havia preparado para a batalha. E ele avança e ele diz, eu me sinto seguro. Nesta batalha eu não estou sozinho, eu me sinto seguro, eu me sinto guardado, protegido e abençoado. Aí é que está o segredo, irmão. Quando nós estamos expostos a uma batalha, ou fugindo dela, nós somos perseguidos. E aí muitas vezes nós questionamos, mas eu não aguento mais, eu não suporto mais essa luta, eu não suporto mais essa batalha, parece que tudo que é de ruim acontece comigo, que tudo que é de mal acontece comigo, que nada dá certo na minha vida, porque olha só, de novo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O diabo, ele pode rugir como um leão na sua vida. E ele pode te dominar como uma presa fácil. Mas se você estiver com Deus ao seu lado, sabe aquele cachorrinho, já aconteceu contigo, de tu estar caminhando na rua e vinha aquele cachorrinho acuando no teu calcanhar? Se tu vira as costas para ele já aconteceu comigo, né? Talvez com muitos aí já aconteceu. Uma vez eu estava distraído e veio um daqueles piquinês arrogante, né? E eu ignorei ele veio e grudou meu calcanhar. Aí eu aprendi a lição. Quando eu vejo esses pequeneses arrogantes, se você se vira para ele, o que ele faz? Cai fora. O diabo, querido, ele se torna um pequenez arrogante quando você está com Deus presente na sua vida. Quando você se vira para ele enxerga quem está do seu lado e ele foge. Amém? Queridos, veja o quão grande e maravilhoso é o teu Deus, o nosso Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, que você está conosco nesta noite de sexta-feira. E que você está permanecendo até agora, neste momento de comunhão e reflexão da palavra de Deus. Entenda, querido, que nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida venham a ser a opressão que nos derruba, que nos paralisa. Nós não podemos parar. Davi não parou. E Davi, ele declara exatamente isso que a gente está falando agora no versículo 4. Acompanhe comigo. O ser humano é como um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. A vida passa, querido. Eu volto ao exemplo que eu dei do escritor. As pessoas que hoje estão na fase final de sua vida dariam tudo para ter uma segunda chance. Dariam tudo para fazer diferente. Dariam tudo para aproveitar aquela manhã de segunda-feira que foi amaldiçoada por tão pouco. Quando você se levantar de manhã, antes de você amaldiçoar o seu dia, pense nisso. Quantas pessoas dariam de tudo para estar no teu lugar e viver o teu dia? Enfrentar as mesmas, igualzinho, os mesmos problemas que você enfrentou. Passar pelas mesmas situações que você passou. Encarar aquele chefe chato, aquele cliente difícil. Às vezes a gente se satura por coisas tão pequenas. Aquela pessoa que está lá naquele quarto de UTI, chegando no final de sua vida, daria tudo para estar no seu lugar. De poder levantar da cama. Tomar o seu banho. Escovar os seus dentes. Se vestir. Sentar na mesa. A mesa, né? A mesa, não na mesa, a mesa. E fazer uma refeição. E ela não pode. O seu corpo está debilitado. A sua vida está no último farelinho da ampulheta. Entenda uma coisa, querida, é você mesmo. Deus está mostrando para você o quão maravilhosa é a sua vida. A palavra de Deus diz: eis que vos dou uma vida e uma vida abundante. A vida que Deus tem para ti, a vida que Jesus conquistou para ti lá na cruz é uma vida abundante, querido. Não deixe que coisas pequenas venham tirar a tua paz e a tua alegria. Davi, ele diz assim: a vida do homem é como um sopro. E ele continua no versículo 5.
Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos. Aleluia. Querido, esses 3 versículos Davi, ele narra o que Deus representava na vida dele perante as lutas dele. Não era a mão de Davi, não era a força de Davi, era o poder de Deus. Olha que coisa incrível o que nós estamos vivendo hoje. O homem está de mãos amarradas. O homem está perplexo. O homem está envidando todos os seus recursos, todas as suas possibilidades, todas as suas experiências, toda a sua ciência. E todos os dias nós vimos milhares de mortes. A economia parou, tudo parou. Mas o teu Deus não parou. Nosso Deus não parou. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. A irmã Janete compartilhava comigo essa semana. Ela continua trabalhando e ela disse: pastor, eu sinto que Deus tem cuidado da minha vida, da minha família e tem cuidado de nós. E ela se lembrou da campanha do Mezuzá que nós realizamos no ano passado. E ela disse: pastor, olha que coisa incrível, Deus colocou no nosso coração este propósito. Nós nem imaginávamos o que viveríamos, o que estamos vivendo no ano de 2020. E eu disse: verdade, irmã. Deus, ele tem sido misericordioso para conosco. O sangue dele tem nos protegido. É por óbvio que isso não nos impede de tomar os cuidados, de fazer a nossa parte, preservar os nossos e preservar a nossa integridade e a nossa saúde. Porque veja bem, Jesus, quando foi tentado por Satanás, Satanás disse: mas a tua palavra diz que se tu tropeçar com o teu pé em pedra, os teus anjos virão e te segurarão. E o que Jesus disse para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não temos esse direito de tentar o nosso Deus. Mas se nós temos que trabalhar, encarar a vida, fazer aquilo que é necessário, nós vamos clamar a Ele. E aquilo que não está ao alcance da nossa mão, está no alcance da mão dele. Portanto, querido, tenha paz no teu coração. Viva esta paz. A paz que Davi vivia. E que ele narra nos versículos 4, 5, 6, 7 exatamente isso. Ele deixa claro o que motivava a sua manutenção e a sua permanência altiva. Rosto em pé, erguido, rosto erguido. Não era uma altivez de arrogância, mas era uma altivez de confiança e dependência. Dependência daquele que pode todas as coisas, daquele que está no domínio de todas as coisas. Nada acontece sem o aval dele. Entrega a tua vida para ele, irmão. Descansa nele. Fuja das mazelas deste mundo. Josué, quero trazer o exemplo dele aqui. Mesmo indo para o Egito, ele não deixou de manter o seu foco em Deus. E lá no Egito, como escravo, ele se destacou. E quando a mulher de seu senhor tentou seduzi-lo, ele fugiu. Ele fugiu da sedução, mas não da luta. Porque mesmo preso, ele permaneceu fiel. E Deus foi fiel. E de preso, de escravo, a governador. Querido, entenda uma coisa. Quando nós não olhamos para as coisas que este mundo tenta nos engodar, tenta nos iludir, nós olhamos para Deus. Temos no nosso foco principal cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Deus nos leva aos lugares mais altos. Deus quer te levar a lugares altos, irmãos. Eu quero encerrar esta mensagem
este momento de reflexão da palavra de Deus com você, lendo o versículo 9. Diz assim, ó: A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Aleluia! Para quem não sabe, a lira era um instrumento, não é uma harpa, ele é um arco, né? Ele é um arco em formato de... é com cordas também, mas ele é um arco assim, um instrumento muito bonitinho, se chama lira. E Davi era um músico. Davi era um adorador de excelência. Querido, não há nada melhor, não há nada mais prazeroso do que adorar a Deus, do que louvar o nome dele. Talvez você seja que nem eu, não tenha aquela voz de trazer, né, de forma afinada, uma melodia, né, boa aos ouvidos. Ou talvez você seja como Davi, um adorador por excelência, que seja afinadíssimo. Independente, querido. Se você é um grande, né, adorador na sua excelência técnica, ou você é um grande adorador como eu, na falta da excelência técnica, adore. Adore a Deus. Nós temos que adorar. Tem um louvor da Cassiane, eu acho, né? A pastora vai me assoprar agora, que ela fala, simplesmente adore, 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 adore. Nós temos que adorar. Louve. Ela me corrigiu aqui, simplesmente louve, que é a mesma coisa, né? Adorar e louvar tem o mesmo significado. Simplesmente louve. Nós temos que louvar a Deus, queridos. Davi louvava a Deus o tempo todo. Davi adorava a Deus constantemente, diariamente. E nesta noite eu quero te convidar. O fim de semana se aproxima. Talvez a tua semana não foi nada fácil. Talvez a tua semana foi uma semana difícil, uma semana complexa. Talvez esse fim de semana você está com seu coração ardido, entristecido, angustiado. Você está se sentindo mal. Irmão, o Deus que você serve é a tua fortaleza e o teu escudo. Ele é a tua rocha. Descansa nele. A fortaleza é um lugar que você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque você está protegido. O nosso Deus, Ele é a tua fortaleza. Em nome de Jesus, você vai deitar a cabeça no travesseiro, em paz, e o teu fim de semana será abençoado. Eu quero orar por você neste momento. Feche os teus olhos. Pai amado e Pai querido, nós, nesta noite, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Palavra esta, Senhor, que nos dá a autoridade, que nos dá a garantia de uma promessa, que ela não foi feita por homem, mas foi feita por Ti. Que o Senhor não nos desamparará e não nos deixará só. Assim como Davi foi o homem segundo o Teu coração, vivendo as promessas do Senhor na sua vida, nós possamos viver as Tuas promessas. Que diante de todas as lutas que enfrentamos, diante de todo um contexto de tantos problemas, de caos, ó Senhor, Tu és o Deus que nos dá paz no meio da tempestade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que nesta noite separou esse tempo para estar contigo, para refletirmos juntos a Tua palavra e compartilharmos os Teus ensinamentos. Bendito seja o Deus, minha rocha, rocha minha, que treina, que adestra as minhas mãos para a batalha. Bendito seja Deus, que nos capacita, que nos fortalece, que nos prepara para a batalha. Porque nós cremos
que nesta batalha nós já entramos sabendo o resultado dela, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Diga graças a Deus. Tome posse da tua vitória nesta noite, amado. Tome posse do teu milagre nesta noite. Jesus, Ele te ama. Ele está contigo. Ele não te desampara. Ele não te deixa só. Guarde essa palavra no teu coração. E, como eu havia dito, a gente acabou revelando um pouquinho no contexto da palavra o que a gente vai ministrar nesse domingo, né? Próximo domingo. Neste final de semana, nesse domingo. Você quer alcançar a excelência de Deus na tua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Para você alcançar, você tem que aprender a lidar com as tempestades. Então nós queremos te convidar, domingo, às 8h30, ou às 9h30, ou às 10h30. Nesses 3 horários. Nós estaremos esperando você lá na igreja, Vacaria 385. Nós estaremos ministrando a mensagem Vencendo e Superando as Tempestades. Como passar por uma tempestade sem afundar. Este é o tema da mensagem que nós iremos ministrar. Tanto pela manhã, parte 1, como parte 2 à noite. Nós vamos ver as promessas da Bíblia, as experiências dos homens que viveram este propósito na sua vida e venceram e superaram e passaram pela tempestade sem ficar no meio dela. O maior desafio, se você já teve a oportunidade de passar numa tempestade, ou você já viu nos jornais, ou já viu filmes, né, o famoso, mais, digamos assim, incrível de todas as histórias recentes sobre tempestades, é o Titanic. Imagino que todo mundo conhece. Queridos, uma tempestade é um desafio. E Deus, Ele está nos dando uma ordem. Passe, atravesse e supere a tempestade. Esta ordem foi dada a muitos homens na Bíblia. E eles venceram. Você vai vencer a tempestade? Você vai enfrentar a tempestade? Em nome de Jesus. Com a autoridade dele e o poder da palavra, você superará essa tempestade. Então eu te convido a estar conosco. Nesses 3 horários, você pode reservar o seu horário através do nosso site. Essa semana, inclusive, o irmão Tiago postou, acho que ontem, aí no feed de notícias da página da igreja, você pode encontrar ali o link que você clica e você já escolhe o horário. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo horário para mim e para minha família porque está dizendo que todos os horários estão ocupados. Mande uma mensagem. Mande para nós no nosso WhatsApp ou no nosso Messenger. Se você não conseguir pelo site fazer a sua reserva, nos acione por esses outros 2 canais. Mas não deixe de estar conosco no domingo, nesses 3 horários. Nós estaremos realizando uma ministração sobre a tua vida, em nome de Jesus. E à noite, na live, às 19h30, nós te esperamos. E neste fim de semana a gente tem uma notícia muito boa para compartilhar com vocês e a gente vai estar compartilhando no domingo. Com certeza uma notícia que vai agradar muito o teu coração. Amém? Querido, que esta palavra fique marcada em você. Entenda que as lutas e as adversidades que você enfrenta, elas têm um propósito. E você não está só. Amém? Fique na graça, no amor do nosso amado Jesus Cristo. E que o Senhor ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e lhe dê a paz. Deus te abençoe. Um excelente final de semana. Te espero na igreja no domingo, na parte da manhã, lá conosco e à noite na live. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.